Boa noite, retornando ao nosso estudo da quinta-feira, né? Onde nós estamos falando da lei da igualdade, e eu até pedi um pouco de paciência a vocês para deixar o item, né, que nós estávamos finalizando, o item igualdade de direitos do homem e da mulher. Mais especificamente, nós fechamos a questão 822. Na questão 822, Kardec faz uma pergunta, né? Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante as leis humanas? E aí ele fala, lógico, esse é o princípio da justiça. E a frase famosa, né? Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Vou até abrir um parênteses aqui, né? A gente acha que essa frase é uma frase célebre do Cristo. Mas essa frase já era célebre entre os judeus naquela época. Ou seja, em todos os povos, né, tem gente boa e gente não tão boa, né? Nós não estamos falando aqui do pessoal do Sinédrio. Nós estamos falando aqui dos judeus do dia a dia, aqueles que estudavam. Então, essa frase, eles já tinham isso dentro dos costumes deles. Então, nós começamos agora na 822A, que foi onde eu pedi para a gente começar a falar sobre ela, justamente para poder verificar se, como se diz, para falar um pouco mais, principalmente para nós espíritas. Bom, por que eu pedi isso? Quando a gente fala de ser iguais perante Deus, homem e mulher, nós não estamos só falando de homens e mulheres, nós estamos falando também de homens e homens, mulheres e mulheres. Ou seja, nós estamos falando de todo mundo se respeitar, né? Isso é muito importante, porque o que acontece nos dias de hoje? Eu não sou médium, não sou adivinho, mas tenho certeza absoluta que em algum grupo de WhatsApp alguém não respeitou a opinião do outro, que dirá o direito de se expressar. Então, quando a gente fala de igualdade, é muito interessante, porque vira que mexe, nós fazemos mau uso vamos falar assim, da influência que nós temos. Seja essa influência positiva, ou influência em função de cargo, influência em função de idade. Então, assim, nós fazemos mau uso disso. Então, é muito importante a gente lembrar dessa igualdade. E lembrando que, ao responder a questão 822A, nós estamos no ano de 1857. Então, a resposta que Kardec dá em relação à igualdade dá uma sensação de machismo, né? Porque, ainda mais na resposta dele, ele diz que assuntos externos cabem ao homem e assuntos internos do lar cabem à mulher. Ou seja, eram as aptidões daquela época. Na verdade, se você vai para a próxima frase, ele fala, cada qual segundo suas aptidões. Então, em relação aos direitos, sim, todos nós temos direitos iguais. Em relação a funções, não. Pega, por exemplo, um chefe, né, um presidente de uma empresa. Um presidente de uma empresa, ele possui uma determinada função, uma determinada responsabilidade, que é diferente da função do porteiro daquela mesma empresa. Agora, em relação a respeito, nós devemos o mesmo respeito aos dois, sem diferença, sem distinção. Não é porque o outro é presidente, ele tem que ser tratado de uma forma, e o outro é porteiro, tem que ser tratado de qualquer jeito. Pelo contrário, quanto mais simples, quanto mais humilde, mais educado devemos ser. Então ele fala, cada qual segundo as suas aptidões. E falando que para a lei humana ser justa, ela deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher.
quando eu falo aqui entre o homem e a mulher, ela deve consagrar a igualdade de direito entre todos, todos. Privilégio concedido é contrário à lei da justiça. Por isso que, de vez em quando, eu me manifesto quando a gente quer dar essa ou aquele privilégio a um grupo. Se existe um privilégio que devemos dar a alguém em relação à pobreza, para que a gente possa dar a todos condições de cada um ir atrás do seu pão de cada dia. E aí ele vira e fala que a emancipação segue o progresso e a escravização da mulher faz parte da barbárie. Então, quando a gente acha que nós, homens, principalmente aqui em relação a essa frase, somos superiores à mulher, o que nós estamos fazendo é demonstrando nosso estágio evolutivo. Estamos mais próximos da barbárie do que num mais evoluído. E ele fala que sexo só existe na organização física. Espírito pode tomar uma ou outra forma, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Então, o sexo masculino e feminino, igual a gente entende, isso é uma organização física. E aí, por isso que ele fala que devem desfrutar dos mesmos direitos. Nisso, a gente chega num novo item, que é a igualdade perante o túmulo. Essa é uma igualdade que todos nós vamos chegar nela. Igualdade perante o túmulo. A pergunta fala: de onde vem o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres, aqueles mausoléus todo, né, cheio de pompas? Ele vira e responde: último ato de orgulho. E é verdade. Mas, gente, nós não estamos aqui condenando, nós estamos aqui explicando. Ah, mas eu gostava tanto do meu pai que eu quero fazer essa última homenagem a ele. Aí, quanto a isso, vem a próxima pergunta. Tá? Não estou condenando, estou explicando. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é quase sempre feita pelos parentes que querem honrar a memória do falecido e não por vontade do falecido? Aí ele vira e responde: orgulho dos parentes que querem glorificar-se a si mesmo. E aí ele vira e fala: nem sempre é um homem de honra e ele que faz todas essas demonstrações, mas por vaidade, por consideração ao mundo e para exibir a sua riqueza. E aí ele pergunta: a lembrança de um ser querido é menos durável que um pobre, que não vai poder fazer tudo aquilo? Eu tive a oportunidade de estar próximo de uma mãe que perdeu o filho. Essa mãe é uma pessoa que, se nós fôssemos verificar, é uma pessoa de posse. A dor que ela sentiu é muito grande. Exatamente igual à dor de qualquer mãe de fila de INSS que perdeu um filho por falta de atendimento, que as televisões adoram mostrar. A dor é a mesma, né? Então, assim, a mãe do INSS não consegue fazer nenhuma exibição. A outra talvez consiga. Então, mas a dor é a mesma. Deus usa da dor para nos nivelar, para nos igualar. Pela dor, a gente consegue ver que somos iguais perante Deus. E aí ele pergunta: você crê que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então não vai ser o mármore que vai fazer daquela pessoa um santo. A coisa mais comum que a gente vê, principalmente no Brasil, mas isso não é só no Brasil, é aquele político que foi corrupto, que deixou de cumprir o seu papel na sociedade, um papel perante as pessoas, que, como todos nós sabemos, que Deus lhe outorgou um poder para resolver vários problemas, várias mazelas do nosso país, e ele resolveu se corromper, e essa pessoa
chega ao óbito, é muito comum as pessoas tentarem homenageá-la com nome de rua, nome de viaduto, fazer feriados, ou seja, para quê? Se ele já está agora prestando contas ao Pai, ele está, nesse momento, conversando com o Pai. Então, não adianta, não vai ser isso que vai fazer com que a gente esqueça que ele foi inútil durante a vida e perdeu uma grande oportunidade. É isso que é muito importante a gente gravar. Não vamos perder a nossa oportunidade de fazer o bem. Não vamos perder a nossa oportunidade de combater o mal. Isso é muito importante. Só um momento que tem um gato querendo aqui entrar na janela e vai estragar a cortina aqui. Só um minuto. Eu peço desculpa, mas senão ele estraga ali e aí eu apanho da esposa. Brincadeira. Então, continuando, os espíritos reprovam, então, de maneira absoluta as pompas fúnebres? Não. Aquela manifestação popular que aconteceu quando do desencarne de Chico Xavier, as pessoas humildes, querendo prestar sua última homenagem ao Chico, aquilo para os espíritos, eles aprovam. É uma manifestação espontânea. É as pessoas levando o seu sentimento, homenageando aquele ser. Então, quando homenageio a memória de um homem de bem, são justas e dão um bom exemplo. E aí o Kardec fala que o túmulo é o lugar de encontro de todos os homens. Ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. A carne do rico e a carne do pobre vão virar cinzas do mesmo jeito, vão virar pó. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa dos funerais não o lavará de suas torpezas e não o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Encerramos, assim, o item do nosso estudo, que é Lei da Igualdade. Nós vimos desigualdade das riquezas, nós vimos riqueza e miséria, nós vimos a igualdade perante o túmulo e nós vimos direitos de homem e da mulher. Então, agora, se nós entendemos lei da igualdade, será muito fácil entender a lei de liberdade. Por quê? Porque se eu entendi a lei de igualdade, eu vou ver que a minha liberdade não é tão livre assim. Eu vou conseguir entender de uma forma muito clara como que funciona. Eu peço desculpa de novo por causa da minha voz, mas eu vou ter que sair bebendo água durante o nosso estudo. Quando a gente fala de liberdade, não existe esse ou aquele que possua liberdade completa na vida. Né? Nós sabemos disso, que para você ter uma liberdade completa é muito difícil. Então, a liberdade natural, vamos chegar nesse item. A liberdade natural, ele pergunta, existe posição, na 825, existem posições no mundo em que o homem possa se gabar de desfrutar de uma liberdade absoluta? A resposta é não. Porque todos têm necessidades um dos outros, independente. Então, ou seja, não tem como eu ter uma liberdade absoluta. Eu dependo de alguém. Você vê, por exemplo, a pessoa, não, eu moro sozinho e não sou casado e eu me sustento. Então eu tenho liberdade absoluta, será? Será? Não é bem assim. Você tem vizinhos, você não pode se comportar de qualquer jeito, né? Então, assim, sua liberdade não é absoluta.
E aí ele pergunta, olha que pergunta, o Kardec ele é insistente, na 826. Então, qual seria a condição na qual um homem pudesse desfrutar de uma liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Ou seja, para você realmente conseguir ter uma liberdade absoluta, você tem que se deslocar para um local onde você não tenha nem vizinho. Aí você vai ter uma liberdade absoluta. E na hora que ele fala com o deserto, cuidado que se tiver uma cobra, ela pode te picar. E aí, e nem a liberdade de andar para onde você quiser você vai ter. Então ele fala, você tem que estar literalmente sozinho. E aí ele explica por quê. Se houver dois homens juntos, e aí você lembra da lei logo anterior, você vai ter que respeitar o direito do outro, né? Então, desde que haja dois homens juntos, há direitos a serem respeitados. Então, por consequência, você não tem liberdade absoluta. E aí ele pergunta no 827, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Exatamente, porque é um direito que lhe vem da natureza, ou seja, eu tenho direitos, você tem direitos, minha esposa tem direitos, meus filhos têm direitos, meu chefe tem direitos, meus clientes têm direitos, as pessoas que comigo trabalham também possuem direitos. Então, isso vai fazendo com que, vai me moldando para que eu aprenda de uma forma bem didática que eu tenho que respeitar a lei de igualdade, que é a lei anterior que nós estudamos, para eu entender a lei de liberdade. Tá certo? Se nós todos somos iguais, então eu não tenho liberdade absoluta. Tá certo? Então é isso que fica muito claro aqui. E aí ele pergunta, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com seu frequente despotismo no próprio lar e com seu subordinado? Ou seja, da boca para fora eu sou de um jeito, e em determinados lugares particulares eu sou de outro. Aí ele vira e fala, eles compreendem a lei natural, mas essa compreensão é contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer, mas não fazem. E aí ele usa até um termo. Ele tem que os princípios, né, ele transforma esses princípios numa comédia calculada. Quem nunca trabalhou com uma pessoa que, quando o chefe faz uma pergunta, ele tem uma resposta política para aquela pergunta para sempre estar de bem com todos. E quando o chefe sai de perto, ele é o algoz de todos. Quem nunca passou por isso, né? Se você nunca passou por isso, cuidado, que pode ser você o algoz. Brincadeira. Mas era muito engraçado, né? Em reuniões de escritório, você vê as pessoas representando um papel. É isso aqui que ele está falando. Eles falam que não, eu sou educado, eu gosto de ouvir as pessoas, mas ele não deixa ninguém falar. Então, é por quê? Porque ele não dá ao outro a liberdade que o outro tem direito, né? E aí ele vira e fala, os princípios professados nessa vida serão levados em conta na outra. Olha só a resposta. Quanto mais inteligência o homem possua para compreender um princípio, menos desculpável será por não aplicá-lo a si mesmo. Ou seja, se eu já entendi o conceito, eu não tenho que só estudá-lo, eu tenho que aplicá-lo. Isso é mais importante. Então, ou seja, eu já aprendi o conceito, que eu não quero que faça comigo, né? Eu não quero fazer por outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Então, com certeza, eu não devo fazer pelo outro primeiro. E quem sabe os outros irão me respeitar e vão parar de fazer comigo. Então, a ação sempre parte de mim, fazendo bem para o outro. E se Deus quiser, serei merecedor de receber o bem do outro em relação à minha pessoa. Olha só a minha resposta. Se Deus quiser, serei merecedor. Porque se você reparar os nossos passados lodosos, nós ainda não somos merecedores. Mas mesmo assim, sempre passam pelo nosso caminho pessoas bondosas que acabam fazendo bem para nós, mesmo sem a gente merecer.
E aí ele vem e fala que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta ser o que não é. Então é muito importante isso aí. Quando a gente entra agora no novo item, escravidão, que é um item que é a pergunta 829 em diante. No item escravidão, ele fala: há homens destinados a ser propriedade de outros homens. É muito engraçado a gente conversar sobre isso agora, né? Se eu faço uma pergunta dessa, a resposta é absoluta. Não, não tem esse tipo de coisa. Mas ainda hoje, existem pessoas que se consideram que ou a pessoa é propriedade dela. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você chegar em algumas empresas, o dono da empresa, ele acha que todos os empregados daquela empresa são propriedades dele. E às vezes eles são truculentos. Você quer ver um lugar que às vezes também age da mesma forma? Desculpa se alguém não quer ofender. Sindicato. Se você, dentro de um sindicato, tiver uma opinião contrária ao sindicato e aprovar alguma coisa que o patronato fala, eles não vão querer te ouvir. Desculpa estar falando isso, porque a gente sempre está julgando a culpa em cima do patrão. Mas, às vezes, o sindicato também acha que todas aquelas pessoas que fazem parte do sindicato são propriedades dela, a ponto de, algumas vezes, eles tomarem decisões para aquele grupo. Os meus filhos me contaram um caso muito sui generis dentro de uma universidade. Você espera de uma universidade o quê? Você espera da universidade um poço de sabedoria. Mas o que aconteceu? Foi feita uma votação a respeito de greve e um aluno levantou e se pronunciou muito bem e ele explicou por que ele achava que não deveria entrar em greve. E assim, ele falou tão bem e defendeu tão bem o princípio que a Assembleia votou contra a greve. Moral da história, quem estava conduzindo a Assembleia se julgou no direito de propriedade, né, que todo mundo ali era propriedade dele, e falou que aquela Assembleia não valia. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque na hora que a gente fala de escravidão, a gente sempre lembra do negro concorrente, apanhando com chicote. Gente, existe uma escravidão intelectual e uma escravidão moral, uma escravidão de comportamento que as pessoas subjugam as outras. É muito importante a gente pegar conceitos que a gente acha que são ultrapassados e trazer para o nosso dia. Será que você, nesse momento, não está colocando alguém no mesmo princípio de escravidão? Uma coisa é educar os filhos, outra coisa é fazer com que os filhos se tornem reféns nossos. Educar é diferente. Educar, a gente, cada dia que passa, nos surpreendemos com a capacidade que eles têm de exercer a liberdade deles. Se nós os educamos de forma correta lá atrás, então eles vão saber fazer melhores estudos. Vão errar, assim como nós erramos, né? Então, na hora que você lê sobre escravidão, pense nisso. Será que você não está sendo escravo da sua imoralidade? Será que nós não estamos sendo escravos da nossa ganância? Será que nós não somos escravos da nossa luxúria? Está entendendo o que eu estou falando? Eu até brinquei, né? É sempre bom lermos os 7 pecados capitais e, de vez em quando, lembrarmos ali aquele jeito que eles adotaram, né, para ensinar. Mas voltando à escravidão, onde homens julgavam os homens na forma de trabalhar como animal. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é o abuso da força. E toda a força gradativamente desaparecerá e junto todos os abusos. Ele está mostrando isso. Ele está progredindo, então tudo vai terminar. Tá? Na 830, ele fala assim: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, aqueles que professam são repreensíveis,
visto apenas conformarem-se com o uso que lhes parece natural? Repara só, ele está falando o seguinte, mas e se for um costume? Porque lá em casa sempre foi assim, entendeu? Isso é muito perigoso. Né? Lá em casa sempre foi assim, é muito perigoso. Né? Mas eu vou até voltar aqui. Existe um filme, eu não sei se vocês já assistiram, ele é um filme antigo, eu não sou muito velho, não. Mas esse filme é muito bonito. Ele chama-se A Missão. Missão aí de missionários, né? Então, assim, é como se aquela missão fosse igreja. O que era a missão? Os missionários iam catequizar os índios. Esse filme se passa na América Central. Um dos missionários, né, eu vou usar o termo padre, né, mas eu esqueci o termo correto, não era padre, era desculpa, mas vocês vão entender. Um dos missionários, ele estava explicando para os chefes dele da igreja que a missão não poderia terminar, ou seja, aquele local não poderia terminar, porque aqueles seres que a igreja encarava como sem almas, que eram os índios da América Central, eles eram tão seres humanos quanto eles. E aí eles usavam o termo, né, no filme, o homem branco, o europeu. E para ele provar isso, ele pega uma criança indígena que possui o dom de cantar, e essa criança canta uma ópera, com uma voz belíssima. É uma cena linda. Aí, o padre, vou usar esse termo, o missionário mor lá, né, o chefão, vira para aquele moço que já tinha entendido o conceito de não fazer o outro aquilo que não gostaria que fazes a você, vira para ele e fala assim, também o papagaio, se você ensinar, ele vai cantar. Então, ele falou assim, não vamos mais protegê-lo. E nisso entra o exército espanhol, porque o interesse financeiro pelas terras era muito grande, e com certeza a igreja também ganharia dinheiro com isso. Então, você vê que naquela época, a própria igreja, e aí eu não estou chamando de igreja católica, todas as igrejas, né, todos os credos religiosos daquela época, possuíam escravos. Então, assim, o conceito continua sendo errado. O fato de fazê-lo, ela continua sendo errada. A resposta dos espíritos falando, o mal é sempre o mal. Todos os seus sofismas não farão que uma má ação torne-se boa. A responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para compreendê-lo. Então você vê, por exemplo, igual a cena que eu te falo do filme, um estudioso do Cristo, onde aprendeu a caridade com Cristo, aprendeu os conceitos morais com Cristo, nunca poderia defender a escravidão igual eles defendiam naquela época. Mas, infelizmente, era o costume. Por isso que eu falo para as pessoas, muito cuidado quando você chega e fala, mas esse é o costume, né? Muito cuidado, porque você pode estar tendo um filtro social muito forte que te impede de ver a verdade. Tá? É muito cuidado com isso. Aí, ele ainda completa. Mas desde que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas leis do cristianismo mostrou-lhe no escravo um seu igual perante Deus, não tem mais desculpas. Então, nós vamos encerrando por aqui, né? O que fica claro, né, na hora que você lê sobre a escravidão? Igual eu te falo. O que está te escravizando atualmente? O que está te subjugando? Ah, mas é normal. Mas está te subjugando? Tá, então lute. Fique livre dessa escravidão. Né? O que é? É ganância? Trabalhe isso. É orgulho? Trabalhe. Entendeu? Não se deixe ser escravo das nossas mazelas morais. Tá
certo? Gente, eu agradeço a presença de todos, principalmente de quem vê depois também, né? Principalmente não, também, né? E peço desculpa pela voz, estou tentando de tudo quanto é jeito ficar em silêncio para ela melhorar, mas quem sabe na quinta-feira ela já está melhor. Muito obrigado a todos e uma boa noite e até quinta-feira. Um abraço.